Geraldo Alves, padrão. Sem dúvida nenhuma. Bom dia, Magno Ramon de Almeida. Bom dia, padrão. Está cansado hoje? Não, nunca. Misturou-se um pouco o passado com o presente. Você sabe que o Magno é o locutor da cultura ao vivo, né? E que incomoda. Corações. Incomoda quantos estejam a vislumbrar acontecimentos maiúsculos em Sete Lagoas, em toda a região, Prudente Moraes. Brasiliano frente a frente, com entrevistas polêmicas, sem qualquer tipo de censura ou medo, com os políticos, polícia, judiciário, qualquer pessoa. É frente a frente na cultura brasiliana, agora estará para você. Venha! Isso aí, padrão, meu bom dia, meu amigo, estimado professor da cultura. Quando fala em cultura, que vibração, que maldade, porque quantos quiseram e não conseguiram, quantos perambularam por aqui, por acolá, mas não conseguiram. Nós fomos aos poucos, nós fomos buscando cozinhar e adentrar para dentro desse métier, que é exatamente a história do rádio, a história da televisão. Nós podemos conseguir conquistar com braços fortes tudo aquilo que diz de perto dentro do vai e vem da comunicação. Conta para nós aqui um cantinho, que depois vai ter a nossa entrevista narrando coisas de bastidores. Mas conta aqui, como que foi a sua satisfação e a ideia de quebrar o paradigma com a Rádio Popular, quando o senhor criou para essa região, que Sete Lagoas naquela década não era tão destacada como agora, mas já tinha seus valores, Sete Lagoas. Como que foi a sua idealização e a sua ideia? Você já tinha cultura FM, já tinha cultura AM, já tinha seu espaço. E aí o senhor teve a imaginar de abranger para a área popular? A vida nos ensina a buscar sempre conhecimentos novos e alçar voos mais positivos. A história do rádio, eu já pude contá-la, ou conquistá-la talvez, por várias décadas e por várias situações. A gente vai buscar de encontro a essa situação tão positiva um cidadão que aportou em Sete Lagoas com o nome de Jacó Nogueira. Rapaz inteligente, do Mato Grosso do Sul, e veio esbarrar em Sete Lagoas. Agora é o seguinte, advogado, contador e comunicador são distintas categorias de atividades. Eu também sou formado em Direito. Mas eu vou te contar uma coisa, por parte de avô materno, né? Porque paterno, meus avós eram espanhóis, vieram foragidos da Europa na Segunda Guerra. E aí,
é interessante para o senhor entender, o meu avô, que eu tenho o nome dele, brasiliano, ele também seguiu carreira de advogado, como eu, e jornalista. É um campo novo, mas que inspira qualidades administrativas, pessoais e de afronto aos dias do passado e aos dias de hoje. Mas o senhor não me contou por que o senhor quis abranger com a Rádio Muzirama a busca da área popular. Porque a cultura é educativa, você tem essa padrão qualidade de exercer. E por que o senhor quis atingir essa área, essa gama da popularidade simples e linguajar comum? Isso é porque a cultura tinha suas limitações em comunicação com essa classe ou porque a dinâmica do senhor era expandir mesmo? De certa forma, a intenção era buscar, dentro da amplitude natural, os espaços que eram oferecidos naquela época. É uma informação que eu vou... Talvez que você não conheça de perto, mas por volta de 2000, é tempo que é. 2017, 2016, né? Não, antes disso, numa bela encruzilhada, eu tinha uma amizade profunda com o pessoal da rede Itatiaia. Sim. Januário Carneiro, Emanuel. São outros ícones, né? São pessoas marcantes na minha vida Da comunicação. de comunicação. E vou dizer para você, aqui em 7 de agosto, nós buscamos realizar um encontro de opiniões, um encontro marcante, e o Januário, na época, era o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão. E nós fizemos o convite a todas as emissoras de rádio existentes, fizemos a reunião, fomos de encontro aos pontos decentes, não indecentes como existe hoje, mas buscamos fazer com que houvesse uma participação efetiva e histórica. Quando então lançamos em 1968, se não me falha a memória, né? Mas eu voltarei a falar sobre essa data. E fizemos então um encontro de pensamentos e de fortalecimento e união da classe. Então, tivemos uma associação com o pessoal de Divinópolis. Onde o senhor formou para direito. Onde eu formei para direito. Boa memória, hein? A FADOM nos proporcionou, sem dúvida, esse encaminhamento para nós nos tornarmos advogados também. E fizemos, então, aqui em 7 de agosto, no Lago Palace Hotel. Está aberto até hoje? Está aberto. Então você está com boa memória. É uma grande espécie de comércio, né? Mas fizemos então
a união de forças e conseguimos surgir com a Associação Mineira de Rádio e Televisão, a AMIRT, que funciona até hoje. O que é isso aqui? Exatamente. O senhor é conselheiro permanente? Eu sou conselheiro consultivo, né? Mas Agora, eu exerci outras funções na diretoria. agora hoje, do jeito que está a imprensa, local de Sete Lagoas, ao ponto de vista do senhor, pela história que o senhor já tem, ela está desunida, está fragmentada, está fragilizada, ou ela totalmente dissipou para outros caminhos, que não é mais como antigamente? Qual a sua visão hoje do panorama? Olha, a gente teria que realmente fazer uma análise profunda da situação na época, quando fundamos a MIRT, e de hoje. E, sem dúvida nenhuma, grandes aspirações surgiram na construção desse ideal. Veja bem que, alimentado a esse trabalho realizado, nós tivemos uma participação enorme do que foi eleito presidente na época e depois reeleito por algumas vezes, que é o Marink Júnior. O pai dele, que era o chefão. Tinha chefão também. Tinha. Assim como hoje tentam ter chefões fantásticos, né? Facciosos. Facciosos. Um pouco complicado. E naquele período era pior, porque existia censura da ditadura, né? Então era mais complexo ter a fusão da rádio e a televisão, porque passava por um filtro. Passou. Então vocês tinham que todo dia se delegar um próprio filtro, o que falou ontem já não podia falar hoje e nem amanhã. O silêncio perdurava, né? Às vezes até invasão para saber o que estava sendo redigido para poder falar, né? Exatamente. Hoje, com a imprensa aberta, não se fala, se esconde ou se apoia o errado. Ou estou errado ou estou certo? Não, você está certo. Está certo. A MIRT, ela é uma entidade percursora de grandes atividades no cenário político, no cenário da busca de adaptação aos dias normais. Mas vamos falar um pouco dos dias de hoje. Sim. Porque, engrossando a voz maiúscula e positiva, a gente vê que intrusos entram pela camada noturna, tentando absorver as suas qualidades e, na verdade, busca atrapalhar a vida da radiodifusão. Mas, de qualquer forma, você veja bem, a cultura AM foi fundada no dia... Hoje é que... São 10 ou 2. São 10 de fevereiro de 2025. No mês que vem,
no mês de março, a cultura faz aniversário no dia 5, Ó, quantos anos? 76. Aquele dia você me corrigiu, eu falei 77, né? Aí mandar aquele abraço a todos os ouvintes de Sete Lagoas, Prudente de Moraes, Funilândia, Fortuna de Minas, Fortuna de da Minas. onde uma pessoa nasceu, né? Sede. Isto, Baldim, Núcleo João Pinheiro, uma área rural que tem ali. De Muita Funilândia. coisa boa. Isto. Mas aí você passa a avaliar na sua trajetória de vida, na sua trajetória de trabalho, e que vai encontrar em cada momento pessoas importantes que fizeram por atrapalhadas políticas, Sim. incrustaram em termos políticos, junto às novas direções da MIRT, e passou, inclusive, a ter aqueles laços de familiaridade efetiva. Mas não é que fosse o exemplar da própria organização. Então, quando o senhor fundou Cultura, o senhor estava com 22 anos de idade. Tô bom. A idade passa. Contando hoje, estamos aí com 80... Teve apoio financeiro do Estado ou foi tudo propriamente do seu engajamento de trabalho? Não, somando todo o trabalho. O senhor era jovem, então vamos contar aqui uma história. O senhor era jovem e não tinha meios políticos envolvidos. Você tinha 22 anos de idade. Criar uma rádio com 22 anos de idade é um desafio muito grande. Mas tinha que fazer. fazer. Colocou em propósito, né? Se você não faz, Alguém vai fazer. alguém vai fazer. E é histórico demonstrar, eu cheguei a falar na vinda do Jacó Nogueira Sim. para Sete Lagoas, que foi que nos ajudou a montar A rádio. a Rádio Cultura. Aí foi aquela luta. Arrumar patrocínio, colocar no ar, E construir, pagava aluguel naquele princípio? Olha, brasiliano, Sim. se eu disser para você que o início de carreira foi Uma salinha? um espaço cedido pelo meu pai, ele era alfaiate, Sim. mas ele cedeu. O cantinho lá Nós montamos o início, não é? E depois, na Rádio Cultura, nós mudamos para o centro da cidade, onde nós tínhamos quadra de futebol de salão, basquete, com uma influência muito grande e a presença da comunidade sete lagoana para fortalecer o trabalho de rádio. o desenvolvimento, né? A comunicação era muito importante naquela época também. Valorizava-se mais do que hoje. Hoje usa para mercado financeiro. Não, ajudava bastante para contar a história. Ela é expressiva, enorme, mas depois você conta. A gente pode informar que a Rádio Cultura, no caso, ela foi
fundada por alguns cidadãos que alimentaram esperança. Sabe o ponto principal do início da rádio? Telefone. Telefone. E na época era aquele que pegava e fazia assim, né? É. Pegava um na orelha e outro na mão, né? E dava para tapear. Eu tenho guardado de história, porque quando comprava, isso já é depois, aquele telefone preto que a operadora telefônica dava quando se comprava a linha. Eu ia até trazer para o estúdio, porque aquilo ali é relíquia, né? Ainda tem. Eu tenho ele, que eu peguei ele em casa de herança, então eu tenho guardado, porque aquele, quando se comprava a linha, Magno, você ganhava um telefone preto. Maguinho não lembra disso. O Maguinho estava ainda lá no céu azul, né? Maguinho estava. Mas então eu tenho esse telefone. Eu tinha um, mas se perdeu, teve um furto lá em casa, que era daqueles antigos. Megafone. Eu tinha. Pois é. Então, a gente vai recordar a fundação da cultura, porque não fui eu que fundei. Sim. José Marçal Filho. Foram vários ideais juntos com o propósito de fazer a comunicação correta e cultural para a cidade. Tinha aquele sistema de... Como chama? E buscava ao longe o fundador, Sim. Sou Moacir Moreira, da família tradicional de Cachoeira da Prata, né? Então, aí é que deu origem, e que deu origem também ao sistema de comunicação via telefone em Sete Lagoas com a Tele7. Então, agora é bem complexo. Agora uma pergunta, o senhor baixinho desse jeito, como que o senhor entrevistava aqueles jogadores de grande porte de altura no estádio? O senhor saia correndo no meio da grama, com o microfone? Como que é? Conta uma canja dessa aí, que o senhor, eu sei que o senhor andava lá no Mineirão, Independência. Mineirão, a inauguração do Mineirão com o governador Magalhães Pinto. Sim. Nós fizemos a cobertura no estádio, né? E aí, o senhor chegava baixinho desse jeito, colocava o microfone lá nas alturas? Aquele tanto de repórter? Você esporrava. Agora, o senhor invadia também os vestiários? Olha a pergunta que eu estou te fazendo, hein? Porque tinha vários cronistas, aquele pessoal invadia vestuário. Naquela época podia, né? O brasiliano é uma história tão completa e complexa que a gente fica por entender. A inauguração do Mineirão, nós temos aí No acervo da cultura. no acervo da cultura, quando Geraldo Elísio Lopes, grande repórter, originário de Curvelo. Toda a região aqui então, todos eram Gente boa. em torno de Sete Lagoas. Ele cruzou o Mineirão acompanhando e fazendo a cobertura de Magalhães Pinto. Bem interessante. O senhor não aguentou não? O senhor não aguentou não, correndo atrás não? Nós correndo. O esporte não é muito da sua área, não, né? Não, nós tínhamos as cabines no Mineirão. Nota-se pelo porte físico, né?
a cobertura esportiva. Nota-se pelo porte físico atlético, que o senhor saudosamente mantém, né? Mas foi muito bom. Vez por outra, essa troca de firpas Sim. é muito interessante, porque você busca associar o passado ao presente. Sim. Presente que às vezes é contaminoso. É contaminoso. Porque pela história que o senhor criou, logicamente o senhor também criou adversários políticos ocultos que não conhecia e só veio conhecer depois de litígios. Olha, a situação de vida da pessoa às vezes complica-se com os momentos históricos. Agora, por exemplo, vamos avançar na história, porque ela é muito importante. Querer superar o que existe de fato e de direito não é tão fácil. Não é tão fácil. E para você copiar o que existe É mais fácil. é bem mais fácil, né? Mas dar manutenção e ser a excelência, só alguns podem. E tem que medir forças. Veja bem, o brasileiro, nós fizemos aí agora a recrutação da cultura, inovação, estúdio novo, moderno, atualizado, inteligentemente montado a nível de atender a própria burocracia do rádio e televisão. Mas é difícil você se adaptar a situações, seja lá se o termo iria de encontro àquilo que é um pouco da verdade do tempo, mudar uma programação do dia. O outro não é fácil. Não é fácil. E como que você vai explicar por que mudou? Para o ouvinte e aqueles que já estavam adaptados àquele sistema. Não tem jeito. São adequações. Você pode ver que as emissoras de televisões, a gente tem várias aí que tem a disponibilidade, eles não abrem mão de algumas programações que são rotineiras. Lojinha de domingo, sábado e prototipicamente aquelas noturnas. As matiturnas, elas são mais fáceis de ser alteradas, porque as demandas ali são poucas. Então, aquelas da hora do pique, aquelas que têm demanda de assíduos, que são pessoas que gostam mesmo daquilo, eles não mudam. Você pode pegar um exemplo, Maguinho, vale a pena ver de novo. O segunda-feira, tela quente, quantas décadas já tem isso? Meu Deus. Mesmo com a dinâmica de Netflix, tudo que tem, a emissora vai, a própria SBT tem os seus canais. A rádio, ela tem que se inovar porque a música hoje ela está alterada. A juventude é outra, a mídia social traz vários segmentos. Tem a rádio web aí para competir com a rádio, né? E aí vem ainda coisas web, que a mídia social, o combate que é contra a própria rádio, é o Instagram, mídias sociais que tem aí de Facebook, aquelas outras demandas. Mas aí, o senhor, com essa visão já, e passando por todas essas peculiaridades da mudança
da vida cotidiana e social, o que o senhor vê hoje ainda que faça a rádio ser a rádio a melhor opção de ser ouvida? A própria seleção que é trazida na programação é de suma importância. E haja visto a forma como se busca fazer as mudanças ou adaptações sem encontrar os meios necessários de martirizar o segmento musical, programático. Então, você não tem condições de alimentar dentro dos projetos existentes aquilo que vai de encontro à própria vontade da comunidade. Então você busca entender. Nós temos, Sete Lagoas hoje, nós temos uma rádio AM, que é a Cultura, Várias FMs ainda. 1420, trabalhando pela migração Para a FM. para a FM. Logo, logo também acabará também a AM, porque todas vão virar FM, né? Provavelmente. A tecnologia vai se exercer, porque analógico vai se tornar tudo digital, vai cobrar essa fusão. Mas eu posso completar a sua visão? Perfeitamente. A rádio ainda é feita por pessoas. A voz não é mecânica, a inteligência artificial não funciona. Porque, igual nós estamos conversando aqui, a pergunta é fluente. A inteligência, a mídia, ela não consegue criar isso. Então a rádio ainda tem essa expectativa, por ser feito por pessoas, por ser trazida a voz por pessoa, e por isso que ela é existente ainda, não foi ainda banida, né, do sistema de comunicação. Essa análise que você fez vai exatamente de encontro àquele segmento que nós iríamos buscar entender, porque, veja bem, nós analisamos rapidamente a sequência administrativa feita pela MIRT. da associação. Mas esquecemos de encontrar, no ponto de vista positivo, aquilo que diz de perto na eludificação dos fatos. Nós falamos da cultura AM, nós temos o FM, que... Por força de litígio, não está sob a sua administração, mas... Não, está subjúdice. Está subjúdice. Muzirama também subjúdice. Não tem praticamente... Definição ainda... Praticamente, situação definida é a cultura AM. Sim. As outras estão por merecer a própria justiça civil. E uma investigaçãozinha maior, porque se é para eles inicialmente buscar a regularidade, tinha que estar regular. E não se encontram, né? Até que encontra-se o meritíssimo senhor doutor juiz... No papel, fisicamente,
Aí eu te peguei, né? Tem a sentença. Aí eu te peguei, né? Aí como advogado você se reserva a ficar em silêncio, né? Tem que obedecer a decisão judicial. Estatuariamente Doa o senhor de se quem mantém, doa quem doer, o senhor mantém-se ainda como o precursor, sócio, majoritário, etc. E tal. É um planagem. Não a Torre de Babel. Então, tudo isso, na medida dos tempos e cada momento que passa, a gente vai do frente a frente, trazendo informações. Tecendo um pouquinho de cada dia. E agora deixa uma canja aí por todos os ouvintes. Mais uma vez, abraço a todos, né, padrão? O que você pode dizer do seu retorno ao rádio? Com essa experiência toda, todo esse jargão que você já fez pelo rádio, hoje, com a sua experiência e sabedoria, de tudo já vivenciado e vivido, o que você pode deixar uma mensagem hoje? É a união de esforços, né? Que é muito importante, e alertar aqueles que ainda querem usufruir dos momentos auspiciosos de se implantar uma obra consagradora para a comunidade ouvinte. Hoje é um alerta a ele. Cuidado, ainda há tempo. Vem aqui. Ainda há tempo de você agir de forma concreta e objetiva, no sentido de que tudo passa. Senta aqui. Bom dia, dona Rosimeire. Tudo bem? Sente aqui, mande um abraço aos ouvintes. Estamos ao vivo, vem aqui. Né, padrão? Quebre esse paradigma, né? Do gelo. Sente aqui conosco. Fale bom dia a todos os nossos ouvintes da cultura. Aqui é a Rosimeire, jornalista, operadora do direito também, mais uma. Então são 3 nessa mesa agora. Bom dia a todos os ouvintes. Fala um pouquinho mais próximo. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Rosimeire Rodrigues e sou jornalista, estudante não, né? Estudamos é todo dia, né? Direito se estuda todo dia, né? Todo dia. Estamos juntos aqui com o Geraldo Padrão para trazer informações todos os dias para vocês. E nós estamos acabando de falar que todo dia nós vamos tecer, porque o mês que vem são 76 76. anos de cultura. Sim. E trazer um pouquinho dessa história. Ele acabou de contar para nós aqui, foi muito gratificante, que o pai dele era alfaiate e cedeu um pequeno espaço para a cultura. O pai dele era alfaiate. Foi como ele mesmo me cedeu esse espaço aqui, grandiosamente, de criar esse estúdio de podcast, para revitalizar, reconstruir a fala e trazer ele aqui ao vivo, para estar conosco, que é uma satisfação, porque são poucos que podem, né, padrão? Hoje, usufruir desta, porque amanhã é tarde, né? E para nós, né, para mim é uma honra estar aprendendo com o senhor. Se você não fez hoje, não chore amanhã, né? Não adianta. Não é? União, como é que é? Não sei o que você quer falar. União, confraternização, ação e união, eu não sei. Padrão e as suas incógnitas falas, né? Agora, senhora Rosimeire, o que você pode trazer, que você falou que vai fazer também um bate-papo diariamente, né? Para as mulheres, essa é uma inovação também no canal Cultura. Ela já fazia isso quando nós tínhamos uma rádio web, ela levava informações diariamente. Algumas dicas para as mulheres. Seja de estética, beleza, não é? Exatamente.
orientações jurídicas como advogada, né? Uma precursora na área. Bacharel em Direito. Isso, como se diz, Estava precursora. sempre atualizada. Sim. Isso, na área previdenciária, né? Sua Sim. especialização, Gosto muito da área previdenciária. família e etc. Então, isso aí, ó. Aqui está blindado. A OAB chegar aqui, então aqui é um lugar irrefutável de invasão. Começa-se aqui o início para grandes reformulações. Isso mesmo. Importante, isso, né, padrão, conviver, estar convivendo com o senhor. Quero muito aprender com o senhor. Sou brasiliano também. Tá falando bem ali? Não tá? Não, Você tá tem que bem. chegar um pouquinho mais próximo. Você tá falando um pouquinho distante. Puxa a cadeira. Convivendo, aprendendo. Né? Então, Dona Rosimeire, ou Senhora Rosimeire, Doutora Rosimeire, agora vai participar mais dias Um bate-papo com o Geraldo padrão, todo dia, conosco agora. É isso Ele aí. está fazendo, de vez a gente gravar um documentário único, fragmentar todo dia um pedaço dessa história, é bem mais presencial Sim, eu mesmo tenho muita curiosidade de e saber. fervoroso, porque ele está dentro do que ele faz, do que ele Amor. gosta e relembrando os trabalhos. Ele falou que corria no Mineirão, duvido, né? Com essa vantagem enorme. Eu corria atrás e estava na inauguração do Magalhães Pinto, o famoso Mineirão. Mas é aqui, para nós todos ouvindo essa região toda, hoje, o que o senhor pode deixar como legado da sua história agora? Fala assim, o que é a imprensa hoje falada, que é a Rádio Fusão, o jornal impresso, que foi muito dilatado com a pandemia, mas ele persiste ainda em sobreviver, e as mídias sociais que são utilizadas, que combatem o televisivo também. O que o senhor pode deixar com a sua história, que o senhor passou esses 3 estágios, né? O avanço da rádio contra a televisão e a televisão contra a rádio, hoje é a mídia social contra tudo. E sem saber qual seria o final de toda essa trajetória. Mas, claro, somando os piripapos, né? A gente vai de encontro em atender a nossa comunidade, de atender a quantos estejam ávidos de encontrar um noticiário presente, uma informação concreta, porque coisas novas vêm por aí. Vem o momento do esporte, eu e Rosimeire, vamos cobrir Campeonato Mineiro, restinho que vai vir, Campeonato Brasileiro, alguma coisa sul-americana, vamos atender eventos esportivos aqui na Arena do Jacaré, em nome da cultura, Magno também, fazendo as badernas na rua, como o locutor, né, do Mela Cueca. E ele tem uma voz muito bonita. Magno também vai fazer um programa muito bom domingo, enganjando-se um forrozão sertanejo, que é como que você colocou? Saudade sertaneja. Saudade sertaneja, que acaba hoje o sertanejo no final indo para forró misturado com Mela Cueca, é tudo, não é dor de corno, não é? Na sua época não era isso não, né? Não. Era aquela música lá, risque o meu nome da sua agenda, né? Hoje não tem mais agenda, apaga o WhatsApp, né? Ou bloqueia. Acho que bloqueia, né? O senhor não é muito conversar de WhatsApp, não. Ele não é muito de WhatsApp, não, né? Não, mandei uma mensagem para ele, uma foto que nós dois tiramos juntos, fiquei muito feliz com a foto. E não ele. É muito bom. Uhum. E vamos lá então. E principalmente frente a frente com o brasileiro, né?
trazendo pessoas importantes, ilustres. E várias bombas que virão. Mas um abraço aos nossos ouvintes, porque eu já. Agora almoçar, porque escutar a voz minha vai dar indigestão, né? Para alguns aí. Mas para outros é uma glória e alegria. Beijo no coração. Tenho censura, sem censura daqui 1 hora, Paulo. Hoje é Juarez. É o Juarez? É. Então vai ser Juarez com o Paulo Roberto, fazendo, os dois vão fazer a viradinha. Não. Só o Juarez. Doutor Juarez, um advogado aqui de Sete Lagoas, que já trabalha há muitos anos também nessa área do Sem Censura, vai estar cobrindo hoje o início desse estúdio para a reestruturação do Sem Censura com Paulo Roberto Juarez. Não percam, de 12 às 13 horas. O nosso bate-papo frente a frente é diário, é aberto junto com esse ícone aqui, e a doutora Rosimeire, com a presença ilustre também da mesa, de Magno, né? 9 horas da manhã, estou aqui já perturbando vocês, viu? É um prazer. E naquela ânsia do almoço, tchau, fui! A marmita aguarda o padrão. Já chegou a sua? Um abraço, um beijo no coração a todos vocês, até amanhã. Até amanhã a todos. Um abraço. Cultura. Paulo Roberto quis fazer parte da nossa mesa, porque ele desfez, desdenhou. Mas escutei. Desdenhou. Escutei. Desdenhou. Mas escutei.